Sejam bem-vindos, saudosos amigos. O São Caetano marcou uma época no futebol brasileiro, saindo da quarta divisão paulista para a final da Copa Libertadores de 2001. Nesse período, o clube foi duas vezes finalista do Campeonato Brasileiro e campeão paulista de 2004. Diversos craques passaram pelo Azulão, que também contou com os melhores treinadores do Brasil na época. Vamos contar tudo dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então, vamos ao que interessa. A Associação Desportiva São Caetano foi fundada no dia 4 de dezembro de 1989. Luiz Olinto Tortorello, prefeito de São Caetano do Sul na época, tinha por objetivo elevar o nome da cidade por meio das práticas esportivas, e assim foi fundado o Azulão. Em 1990, o São Caetano estreava na quarta divisão paulista. A competição tinha 28 participantes e subiram 14 clubes para a terceira divisão de 1991. Os clubes foram divididos em 4 grupos de 7 equipes em cada um. O São Caetano ficou no grupo B, ao lado do Embu Guaçu, do Grêmio Atibaiense, da Vila das Palmeiras de Guarulhos, do 15 de Caraguatatuba, do Guarani Saltense e do Itapira, que acabou desistindo da competição na primeira rodada. O Azulão terminou em primeiro lugar do grupo, se classificando para a segunda fase. Já no grupo F, na segunda fase, o São Caetano terminou em primeiro lugar e foi o terceiro colocado da classificação geral, conquistando seu primeiro acesso no primeiro ano de vida. Em 1991, a terceira divisão contava com 52 equipes, divididas em 8 grupos. O São Caetano, que contou com as estrelas Serginho Chulapa, o goleiro Martorelli, o zagueiro Luiz Pereira e o lateral esquerdo Vladimir, se classificou em primeiro lugar do grupo A, conquistando uma vaga para a segunda fase. Na segunda fase, também conquistou o primeiro lugar do seu grupo. Na terceira fase, somente o campeão do grupo se classificava para o quadrangular final, e o São Caetano novamente terminou em primeiro lugar. No quadrangular final, São Caetano, Oeste de Itápolis, Velo Clube e Batatais disputavam 2 vagas para a segunda divisão. E assim como em todas as outras fases, o São Caetano foi o líder do grupo, conquistando seu primeiro título. Em 1992, na divisão intermediária, como era chamada a segunda divisão, o São Caetano ficou no grupo 3, juntamente com o Velo Clube, a Matonense, a Central Brasileira de Cotia, União Barbarense, União de Mogi e o Palmeiras de São João da Boa Vista. O Azulão foi o líder do grupo, se classificando para a segunda fase. No grupo E, o São Caetano estava junto do Taubaté, da Jalesense e do Nacional da capital. O São Caetano ficou em segundo lugar do grupo e só conseguiu a vaga para o quadrangular final por ter sido o melhor segundo colocado da segunda fase. No quadrangular final, o Taquaritinga foi o campeão e o São Caetano foi o vice, conquistando o acesso. Assim, meteoricamente, o São Caetano, que disputou sua primeira competição em 1990, conquistou a vaga para a elite do futebol paulista em 1992. Em 1993, o São Caetano ficou no grupo amarelo do Paulistão e terminou a competição em 10º lugar. Com a reformulação nas divisões paulistas proposta pela federação, foram criadas as séries A1, A2 e A3. O São Caetano acabou sendo rebaixado para a segunda divisão de 1994. Na Série A2 de 94, o São Caetano fez péssima campanha e terminou a competição na penúltima colocação, sendo rebaixado novamente. O clube disputou a Série A3 em 95, 96 e 97, quando bateu na trave sob o comando do técnico Serginho Chulapa, chegando ao quadrangular final, porém perdendo para o Mirassol e o União Barbarense. Esse time de 97 já contava com alguns jogadores que se destacariam no Azulão anos depois, como o atacante Ademar, o lateral esquerdo César e o volante Magrão. Já em 1998, somente o campeão conquistaria o acesso para a Série A2 do próximo ano. E assim o São Caetano conquistou seu segundo título na história. O clube liderou com folga seu grupo na primeira fase, e na segunda fase passou com tranquilidade pelo Jabuticabal, Atlético de Sorocaba e Garça. Na final, não tomou conhecimento do Taubaté, vencendo as 2 partidas. A primeira por 4-2 em Taubaté e a segunda em casa por 1-0, se sagrando campeão paulista da Série A3. No segundo semestre de 98, uma novidade. Pela primeira vez na história, o clube jogaria uma competição nacional. O São Caetano, que ficou no grupo 9 do Campeonato Brasileiro da Série C, só teve como adversários clubes paulistas. O Azulão terminou em primeiro lugar com folga. Em 10 jogos foram 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Na segunda fase, o clube enfrentou o São José do Rio Grande do Sul e se classificou com 2 vitórias.
Nas oitavas de final, o adversário foi o Anápolis. Novamente, o São Caetano venceu as duas partidas. Nas quartas de final, o clube eliminou o Rio Branco de Americana, com uma vitória e um empate. No quadrangular final estavam o São Caetano, o Avaí, a Anapolina e o Itabaiana. O São Caetano terminou em segundo lugar, conquistando o acesso para a Série B do Brasileirão de 99. No Paulistão de 99, novamente na segunda divisão, o São Caetano conquistou com tranquilidade a classificação para a segunda fase. Na última rodada da segunda fase, o São Caetano recebeu o rival Santo André em casa. Era só garantir a vitória que o clube estaria novamente na primeira divisão. Porém, o Azulão acabou perdendo por 1-0 e viu o América de Rio Preto conquistar o acesso. No segundo semestre, na Série B do Brasileirão, o São Caetano terminou a primeira fase em primeiro lugar, 15 pontos à frente do Santa Cruz, o último classificado e seu adversário nas quartas de final. Na primeira partida no Arruda, vitória do Santa Cruz por 1-0. No jogo de volta, vitória do São Caetano por 4-3. 2 dias depois, novamente em São Caetano do Sul, uma terceira partida foi realizada e o Santa Cruz venceu por 1-0, eliminando o Azulão. Em 2000, o ano mágico para o São Caetano não começou como eles gostariam. Com um regulamento bizarro, o Paulistão contou com uma espécie de torneio início, e se o clube conquistasse o título, já disputaria a divisão superior no mesmo ano. O São Caetano não conseguiu se classificar no seu grupo e viu o Botafogo de Ribeirão Preto ir para a Série A1 ainda em 2000. Porém, na sequência da competição, o São Caetano foi o líder absoluto, terminando a primeira fase com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado. Nas quartas de final, atropelou o Comercial de Ribeirão Preto e na semifinal passou pelo Juventus. Na final, o clube venceu o ET Jundiaí, conquistando o título e a vaga para a Série A1 de 2001. Túlio Maravilha foi o artilheiro da competição, com 18 gols. Já no segundo semestre, veio a Copa João Avelange, e o São Caetano estava no módulo amarelo da competição no Grupo A. O Azulão terminou a primeira fase em primeiro lugar do seu grupo, e nas oitavas de final enfrentou o CRB. Com uma vitória e um empate, se classificou para a próxima fase. Nas quartas de final, o adversário foi o Náutico, que venceu por 1-0 nos aflitos. Porém, no jogo da volta, uma sonora goleada do São Caetano por 6-2. A semifinal foi contra o Paysandu. O primeiro jogo ficou empatado por 1-1. E no jogo da volta, numa partida incrível, o São Caetano venceu por 5-4 e estava classificado para a final do módulo amarelo e para as oitavas de final da Copa João Avelange. O clube acabou perdendo a final do módulo amarelo para o Paraná Clube. Nas oitavas de final da Copa João Avelange, o adversário foi o Fluminense. A primeira partida terminou empatada em 3-3 e no jogo da volta no Maracanã, o São Caetano venceu por 1-0 com um golaço de Ademar. O Palmeiras foi o adversário nas quartas de final. Na primeira partida, o São Caetano venceu por 4-3 e no jogo da volta segurou um empate por 2-2. Na semifinal, o confronto foi contra o Grêmio, de Ronaldinho Gaúcho. Na primeira partida, mesmo com 2 gols de Ronaldinho, o Grêmio não conseguiu segurar o Azulão, que venceu por 3-2. No jogo da volta no Estádio Olímpico, outra vitória do Clube Paulista, dessa vez por 3-1. A final foi contra o Vasco da Gama, de Eurico Miranda. A primeira partida terminou empatada em 1-1, com gols de César e Romário. Na partida de volta em São Januário, uma tragédia. Aos 23 minutos, as arquibancadas do estádio cederam e 168 pessoas ficaram feridas, 3 gravemente. Eurico Miranda queria a continuação da partida, porém o governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, determinou o cancelamento do jogo. A CBF marcou uma nova partida para o dia 18 de janeiro de 2001 no Maracanã, e o Vasco da Gama venceu por 3-1. Com isso, o São Caetano ficou com o vice-campeonato brasileiro. 3 dias após perder o título brasileiro, o São Caetano estreava na primeira divisão do Campeonato Paulista, goleando a Matonense por 4-1. O clube, que havia jogado apenas uma vez a primeira divisão há 8 anos atrás, agora entrava com o status de favorito, graças à incrível campanha que realizou na Copa João Avelange. O clube ficou muito perto de conquistar uma vaga nas semifinais, terminando em 5º lugar, apenas a 1 ponto do Botafogo de Ribeirão Preto, 4º colocado. No dia 6 de março, São Caetano estreava em competições internacionais pela Copa Libertadores da América. O adversário foi o Cruz Azul do México e a partida terminou empatada em 1-1. O São Caetano terminou em segundo lugar do Grupo 7, que além do São Caetano e do Cruz Azul ainda tinham o Defensor Sporting do Uruguai e o Olmedo do Equador. Nas oitavas de final, o adversário do São Caetano foi o Palmeiras. O São Caetano venceu o primeiro jogo por 1-0 com gol de Marlon.
E no segundo jogo, no Parque Antártico, o Palmeiras venceu por 1-0, levando a decisão para os pênaltis. O Palmeiras levou a melhor e venceu por 5-3. Já no segundo semestre de 2001, o Azulão disputou o Campeonato Brasileiro e foi o líder da primeira fase, conquistando 59 pontos, 8 a mais que o segundo colocado Atlético Paranaense. Nas quartas de final, o adversário foi o Bahia. A partida terminou empatada por 0-0 e foi para a prorrogação. No tempo extra, a partida continuou empatada e o São Caetano se classificou por ter feito a melhor campanha na primeira fase. Na semifinal, o adversário foi o Atlético Mineiro. O Azulão venceu por 2-1 com 2 gols de Magrão. Na final, o adversário foi o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Furacão venceu por 4-2. E no jogo de volta no Anacleto Campanella, venceu novamente por 1-0. O São Caetano conquistava seu segundo vice-campeonato brasileiro seguido. Já com o status de time grande, o São Caetano jogou a Taça Rio-São Paulo de 2002 e não participou do Campeonato Paulista. O São Caetano terminou a primeira fase em quarto lugar, se classificando para as semifinais do torneio. O adversário foi o Corinthians. O Azulão empatou a primeira partida por 1-1, porém perdeu a segunda por 3-1, sendo eliminado do torneio. Já na Copa Libertadores, o São Caetano estava no grupo 1, junto do Cobreloa do Chile, do Cerro Porteño do Paraguai e do Aliança Lima do Peru. O Azulão terminou em primeiro lugar do grupo, se classificando para as oitavas de final. O adversário foi a Universidade Católica do Chile. Após 2 empates por 1-1, o São Caetano levou a melhor na disputa de penalidades, vencendo por 4-2. Nas quartas de final, o adversário foi o Peñarol, dono de 5 Libertadores. Na primeira partida, o Azulão foi derrotado por 1-0. Porém, no jogo de volta, venceu por 2-1 e levou a decisão novamente para as penalidades, onde venceu por 3-1. O adversário nas semifinais eram os mexicanos do América. O São Caetano venceu a primeira partida por 2-0 e na partida de volta segurou um empate por 1-1, se classificando para a final da Libertadores. No dia 24 de julho, o São Caetano enfrentou o Olímpia no Defensores del Chaco e venceu por 1-0 com gol de Ailton. No jogo de volta, no dia 31, no Pacaembu completamente lotado, o Azulão saiu na frente aos 31 minutos, novamente com gol de Ailton. Porém, o Olímpia virou a partida com Córdoba e Baez. Na disputa de penalidades, os jogadores Marlon e Serginho perderam suas cobranças e o clube paraguaio venceu por 4-2, acabando com o sonho do clube paulista. O São Caetano ainda participou da Libertadores em 2004. Já na Copa Sul-Americana, participou das edições de 2003 e 2004. No Brasileirão, jogou na primeira divisão até 2006, quando foi rebaixado para a Série B. Na Série B, ficou até 2013, quando foi rebaixado para a Série C. Em 2014, foi novamente rebaixado, disputando a quarta divisão em 2015. Longe das competições nacionais, o clube voltou à Série D em 2019 e 2020. O São Caetano participou da Copa do Brasil 6 vezes e ganhou uma Copa Paulista em 2019. No Paulistão, o São Caetano continuou jogando até 2013, quando foi rebaixado para a Série A2. Nesse período, o clube venceu a competição em 2004. Em 2017, o clube foi novamente campeão da Série A2, voltando para a primeira divisão no ano seguinte. Em 2019, foi rebaixado e no ano seguinte venceu novamente a Série A2, seu terceiro troféu da segunda divisão paulista. Em 2021, foi novamente rebaixado para a Série A2. Já em 2023, foi rebaixado para a Série A3. E em 2024, foi rebaixado para a quarta divisão, onde tudo começou em 1990. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!